Glória a Deus. Saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente para dar continuidade aos vídeos que venho fazendo sobre a vida espiritual dos animais. Hoje quero fazer o vídeo número 40 e pretendo já nesse vídeo dar por encerrado esse assunto, porque creio que pelas explicações que foram dadas, as pessoas poderão compreender o propósito da minha teologia se assistirem aos vídeos desde o número 19, quando comecei a falar sobre esse assunto. Glórias a Deus. Hoje quero iniciar com a passagem Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde este profeta previu a entrada de Jesus montado em um jumentinho em Jerusalém. Glórias a Deus. Versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Glórias a Deus. Então, vamos agora ler a realização dessas profecias, que foi em Mateus, está em Mateus capítulo 21, versículo de 1 a 16. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. 2 pontos. Dizei à filha de Sião: eis que aí vem o teu rei, manso e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Zacarias 9.9. Indo, pois, os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu os seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ao entrar ele em Jerusalém, agitou-se a cidade toda, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a fazeis covis de salteadores. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Comentário. Porque Jesus escolheu entrar em Jerusalém montado em cima de um jumentinho? Explicação. Os reis da antiguidade davam preferência a cavalgar em cavalos e não em jumentos, pois achavam que os jumentos não eram dignos de serem montados por um rei. Jesus, no entanto, entrou em Jerusalém montado sobre um jumentinho com a finalidade de dar dignidade a esse animal, da mesma maneira que ele dava dignidade às pessoas.
O motivo para Jesus agir assim foi o seu conhecimento do fato de que o fato de o animal possuir uma alma, que como a alma do homem também luta e sofre pelo desenvolvimento de sua consciência, em busca do conhecimento de seu Criador, pois este é o propósito de Deus, que Deus tem para com toda a vida que Ele criou na terra. Ou seja, o propósito do animal, com o sofrimento dele, a luta dele é a mesma do homem. É igual à luta do homem e o sofrimento do homem. São semelhantes. Com essa atitude, Jesus não procurou somente mostrar a sua humildade e a diferença do seu reinado em relação aos outros reis, mas ele procurou também mostrar a importância que Deus estava dando àquele jumentinho, pois ele, o jumentinho, tinha sido anunciado pelo profeta Zacarias 500 anos antes, para mostrar a todos que Deus dá oportunidade não somente aos homens para servi-lo, mas a dá também aos animais, que ele escolhe e prepara para desempenhar a missão para a qual ele o designou. Nessa história da Bíblia, o jumentinho foi escolhido para conduzir Jesus ao seu povo em Jerusalém, para nos ensinar que através do reino animal, de todas as suas experiências, que a alma humana desenvolve sua consciência e é conduzida, afinal, ao encontro com seu Criador, como o burrinho levou os moradores de Jerusalém a conhecer o Cristo, o Salvador. O burrinho foi usado por Deus para conduzir Jesus ao povo, para entregar Jesus ao povo. Ou seja, aquele burrinho teve uma grande missão na obra de Deus, que quando o homem percebe essas coisas, abre muito o horizonte de compreensão do propósito de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus, como é que Deus trabalha. Deus não trabalha somente pelos homens, Deus trabalha por todos os seres vivos da terra. Glórias a Deus. Enfim, os reis daquela época, como muitos outros também que eram como eles, diziam que os jumentos não eram dignos deles. Mas Jesus mostrou a eles todos que aquele jumento sobre o qual Jesus entrou montado em Jerusalém era digno dele, Jesus. Os reis diziam: não, esses jumentos não são dignos de nós, não são dignos de que montemos neles. Mas Jesus mostrou para eles que aquele jumento era digno de Jesus. E assim também todos os jumentos e todos os animais. Para Deus, todos os animais são dignos de Deus. Na realidade, todos os animais eram mais dignos de Jesus do que aqueles reis arrogantes e presunçosos. E hoje ainda há muitos homens que são menos dignos de Jesus do que qualquer animal. Esta é uma tremenda realidade. Deus diz na palavra dele que ele se arrependeu de ter feito o homem. E por causa disso ele ia destruir tanto a humanidade daquela época. Lá em Gênesis, nós estudamos isso aí, como ele ia destruir o próprio planeta, por causa dos homens. Mas Deus nunca se arrependeu de ter feito um animal.
Deus nunca se arrependeu de querer destruir o planeta por causa de um animal. Ele se arrependeu por causa dos seres humanos, por causa da maldade dos seres humanos. Por isso que ainda hoje existe muitos animais mais dignos do que muitos homens. Muitos homens já perderam completamente a confiança de Deus. A ira de Deus contra eles é imensa. Glórias a Deus. No livro de Juízes, vemos várias passagens que ressaltam a importância que os reis da época davam aos jumentos. O rei Jair de Israel tinha 30 filhos que cavalgavam em 30 jumentos. Depois dele, o rei Abdom, também de Israel, tinha 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Cada filho e cada neto tinha um jumento. Em toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, os jumentos sempre foram uma força de trabalho muito importante, ajudando o homem em suas tarefas diárias. Ainda hoje eles são de uma ajuda fundamental, principalmente ao homem das cidades do interior do Nordeste brasileiro, ajudando-o a carregar a sua água, a sua lenha e a produção da sua lavoura e muitas outras coisas mais. Por tudo isto, Jesus deu a esse animal dignidade que nós também devemos dar. O animal que era desprezado pelos homens, Jesus foi, usou, montou e entrou em Jerusalém para cumprir a sua missão, o seu trabalho, a sua obra para Deus. Amém? Glórias a Deus. Se passarmos a pensar e analisar, vamos compreender muita coisa através do significado desta passagem. A passagem seguinte, Mateus 23. Jesus comparou o seu sentimento de proteção e o seu amor pelos judeus com o sentimento e o amor de uma galinha. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esta passagem aqui tem uma tremenda profecia que eu já falei em outros vídeos. Mas agora vamos nos reportar a este contexto de Jesus dizer que a atitude dele de reunir os judeus debaixo das suas asas, que era quando ele enviava um profeta para a terra para exortar o povo, é semelhante à atitude de uma galinha de proteger os seus pintos. Então, por quê? Qual é a razão disso? Tem aqui no comentário. Porque Jesus comparou o seu sentimento de proteção e o seu amor pelos judeus com o sentimento e o amor de uma galinha por seus pintinhos. Porque o amor de Deus é um só e o mesmo em todas as criaturas, na galinha, no homem, em Jesus. Quem tiver vida recebe, participa do mesmo amor de Deus. Mesmo as bactérias que estão ainda desenvolvendo a consciência, lá no início, já recebe esse princípio de Deus.
o princípio da proteção, que é o amor. Justamente pelo fato de que tanto a alma como o espírito é um só, em Deus, em Jesus Cristo, nos homens, na galinha e em todos os animais. Porque Deus comunica a sua qualidade a todos os seres viventes, que vão desenvolvendo. A galinha já sente o mesmo sentimento de proteger os seus filhos, que era o mesmo sentimento que Jesus tinha pelos judeus, de proteger a cada um contra a perdição, contra o pecado, contra Satanás. Não só o amor, mas também todos os atributos de Deus, ele comunicou e distribuiu a todos os seres viventes que possuem alma e espírito. Porque os atributos de Deus estão na alma e no espírito, que vão se manifestando no decorrer do tempo, do desenvolvimento da consciência da alma. Ela vai se manifestando em todos os reinos em todos os reinos de vida, principalmente no reino animal. Mas no reino vegetal também já se manifesta esse atributo de Deus. Existem plantas que têm sentimento. A ciência já estudou plantas que reagem ao sentimento das pessoas, ao amor das pessoas. Glórias a Deus. A humanidade precisa saber quem são e principalmente quem serão os animais. Quando ela souber quem serão os animais, saberá ser grata pelo serviço que eles lhe prestam e pensará muitas vezes antes de praticar qualquer crime ou violência contra eles, porque terá consciência de que eles também têm a proteção da justiça divina e que Deus faz justiça por eles. As pessoas precisam saber disso. Os animais, eles têm direito à proteção da justiça divina e Deus faz justiça por eles, contra o malfeitor, contra o criminoso, que faz o animal sofrer sem necessidade. Por isso, seus crimes contra os animais serão julgados por Deus, como se fosse cometido contra qualquer homem. Glórias a Deus. Salomão compreendeu bem o que Deus disse em Gênesis, capítulo 1, versículo 20 e 21, e capítulo 2, 19, quando falou que deu uma alma vivente tanto para o homem quanto para o animal. Ou seja, a alma do homem e do animal são semelhantes. Então Salomão compreendeu, e vamos ler aqui a passagem dele em Eclesiastes. Por isso vamos aprender com Salomão, quando ele diz em Eclesiastes capítulo 3, de 14 a 20. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Versículo 15. O que é, já existiu, e o que há de ser, também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar da retidão estava a impiedade, e que no lugar da justiça estava a impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração: isso é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los
e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Amém? Glórias a Deus. Então, Salomão compreendeu bem o que Deus disse, que colocou no homem e no animal almas viventes. Então, Salomão está dizendo aqui que Deus vai provar os homens através da vida, do sofrimento, das dores, das necessidades, principalmente, para que eles se despertem para ver que eles são em si mesmos como os animais. É o que já falei em outros vídeos. Nós, seres humanos, herdamos dos animais, do reino animal, os sentimentos, os pensamentos, as reações, as ações, as defesas, as estratégias. Tudo que nós aprendemos quando estávamos migrando pelo reino animal, nós trazemos essa bagagem, essa experiência na nossa alma. É por isso que Salomão está dizendo isso aqui. Nós somos, em nós mesmos, semelhantes aos animais, como os animais, iguais aos animais. E se formos estudar seriamente a psicologia dos homens, vamos ficar estarrecidos com o que vamos descobrir. Que dentro de cada homem existem os animais que ele foi no caminho da sua evolução espiritual. Eu falo da evolução espiritual, da alma. Eu não falo da evolução da forma. Porque a forma humana sempre vai ser forma humana. A do macaco sempre macaco, a do cachorro sempre cachorro. A do cavalo sempre cavalo. A alma é que migra pelas formas e vai aprendendo, vai trazendo tudo que aprendeu para ampliar a sua consciência. Se hoje nós já somos homens inteligentes, desenvolvidos, devemos a nossa luta pelo reino animal. A luta da nossa alma pelo reino animal. Não foi rapidinho, não foi de repente não. É milhões de anos. É milhões de anos. Porque Deus não tem pressa, Deus não faz nada apressado. Ele espera milhões de anos até aprontar aquilo que ele quer fazer bem feito. Muitos povos primitivos foram extintos, mas Deus trouxe as almas de volta para continuar a evolução delas. Já expliquei isso em muitos vídeos anteriores. Glória a Deus. Deus sempre trabalha com o mesmo povo, as mesmas almas. Desde Adão. Ele criou as almas e não está criando alma toda hora, não. Ele trabalha sempre com a mesma alma que ele vai aprimorando, até levar para o céu perfeitas. Tudo que Deus faz, ele faz perfeito. Quando a alma está perfeita, ele leva para o céu. Glórias a Deus. Versículo 19. Pois o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Isso eu já expliquei quando eu falei sobre a necessidade dos animais e dos homens, que são comuns. As necessidades dos homens são comuns às dos animais. E também é uma necessidade. Por isso, o que sucede ao homem, sucede ao animal. Uma e a mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, o mesmo espírito, a mesma alma. E o homem não tem vantagem sobre os animais. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é igual para o homem e para os animais. Tudo é igual. A pequena vantagem que a alma do homem tem sobre o animal é porque ele já está bem adiantado.
no tempo. É como um aluno do fundamental, um aluno do segundo grau e um aluno da faculdade. Da faculdade está mais adiantado, que já percorreu várias classes de aula, vários bancos de escola ele já conhece. Então é só o tempo que dá a diferença. Mas é tudo igual. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Tudo é igual. Assim como o animal morre, o homem também morre. E retorna ao pó, o corpo. O corpo que é feito de elementos da terra volta ao pó. Mas a alma e o espírito que é feito da substância de Deus vai para o mundo espiritual, para o plano espiritual. Glórias a Deus. Explicação. Portanto, aqueles reis que achavam que os jumentos não eram dignos de serem montados por eles, na realidade, eles, segundo a Sagrada Escritura, segundo Salomão, não são mais nem melhor do que aquele jumentinho em quem Jesus montou para entrar em Jerusalém. Aqueles reis, com toda a riqueza deles, não eram mais do que aquele jumentinho, segundo Salomão, na palavra de Deus. E os judeus que buscavam matar Jesus também não eram mais nem melhores do que aquele jumento que Jesus montou para entrar em Jerusalém. Era isto que Jesus queria mostrar a eles e a toda a humanidade, a nós também, para que eles vissem e fossem curados da cegueira espiritual. É isso que Jesus quer mostrar para nós também hoje. Que nós não somos mais do que um jumentinho, não. Para Deus, nós não somos mais do que um jumentinho, não. Por isso nós devemos ter humildade diante de Deus. Porque nós dependemos de Deus como um jumentinho depende. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. O homem é o animal. Porque um homem morre como um animal morre. Está andando aqui, cai morto. No chão, na rua. Todos nós somos devedores da misericórdia de Deus. Como um animal. Nós não somos mais do que um animal, não. Graças a Deus. Qualquer um de nós, para Deus, não é mais nem melhor do que aquele jumentinho que Jesus montou para entrar em Jerusalém. Como também não somos mais nem melhor do que os jumentos que são abandonados nas estradas do Nordeste brasileiro. Muitas vezes o dono do jumentinho não tem como o alimentar e com dó, com pena do animal, o abandona, na esperança de que alguém cuide melhor dele. Porque, como diz Salomão, o que acontece a eles pode acontecer a qualquer um de nós. Como eles são abandonados, como aqueles jumentinhos são abandonados, qualquer um de nós também pode ser abandonado. Inclusive por Deus, se formos maus com os animais. Então, tudo que sucede ao animal, sucede a cada um de nós. Aquele animal, muitos são abandonados no caminho, na estrada, porque às vezes os donos não têm como alimentá-los, devido à pobreza. Mas qualquer homem pode ser abandonado também. Se for um homem mau, se fizer por onde, ou não, pode ser abandonado injustamente também. Mas o que Deus está dizendo aqui, através da palavra dele, é que para ele nós somos iguais.
o homem e o animal. Deus não faz, assim como Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz acepção de homem e de animal também não. Porque todos têm a mesma alma. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Devemos sempre nos lembrar do que Deus disse por meio de Isaías em seu livro, capítulo 40, versículo 17 a 18. Isaías diz assim, ó: todas as nações são como nada perante Deus. São por ele reputadas menos do que nada. Para Deus, uma nação não é nada. E menos do que nada. E como coisa vã. Então, se para Deus uma nação não é nada, imagine um homem para Deus. Não é nada. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou o que figura podeis comparar a Ele? Então, Deus diz isso por causa da estultícia, por causa da estupidez do homem, de querer às vezes ser maior do que Deus. Além de querer ser maior do que os seus semelhantes, também às vezes quer ser maior do que Deus. Aí Deus diz isso, que para ele não é nada. Nós não somos nada. E Salomão está dizendo que nós somos como os animais para Deus. Glórias a Deus. Deus nos disse isto para não querermos ser mais do que aquilo que realmente somos. Nós temos que ter autoconsciência. Nós precisamos saber o que nós realmente somos. Nós somos um nada diante de Deus. E dependemos da sua misericórdia. Mas em nós existe o Espírito dele. Por isso ele nos dá um valor infinito. Nós precisamos saber disso. Deus só nos ama, só nos dá valor por causa do Espírito dele que está em nós. Ou seja, Deus ama a Ele mesmo, porque nós somos Ele. É isso que precisamos saber. Quando Deus nos ama, Ele está amando a Ele mesmo, porque nós somos Ele. Nós somos dele. O Espírito dele está em nós. Mas nós temos que ter a humildade de saber que dependemos do amor de Deus, para não querer ser maior do que os outros, nem maior do que o animal, nem maior do que Deus. É isso que precisamos saber. Deus nos disse isto para não querermos ser mais do que aquilo que realmente somos. Volto a repetir, para Deus, cada um de nós não é mais do que qualquer um dos animais criados por Ele. Pois a alma que Ele colocou no homem, também colocou no animal. O maior atributo da alma é este: ela é divina. Tanto a alma que está no homem como no animal, ela é divina. Não importa se está no homem ou no animal, é parte de Deus. A alma é parte de Deus. Além disso, o tempo para Deus não tem divisão. Passado, presente e futuro. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Ele sempre é presente. Agora. Portanto, para Deus, o que somos hoje, no nosso presente, é o mesmo que fomos no nosso passado. Porque assim como Deus nos vê agora, Ele nos via no nosso passado.
E quando ele nos via no nosso passado, há 10 milhões de anos atrás, ele já nos via hoje. Então ele sabia o que nós iríamos ser no futuro. Porque ele estava vendo no passado, quando éramos ainda uma alma animal, e está já nos vendo como somos hoje, uma alma humana. E ele também nos vê como seremos na eternidade. Porque a visão dele é uma só tem presente na visão dele. Para nós é que existe passado, presente e futuro. O que somos hoje no nosso presente é o mesmo que fomos no nosso passado. E o que os animais são hoje no presente deles será o mesmo que eles serão no futuro deles. Deus nos vê e vê a eles só no presente dele. Ele nos viu quando nos criou da mesma maneira que nos vê agora, e aos animais também. Ele já sabia o que seríamos, como hoje ele sabe quem serão os animais em um futuro distante. A visão de Deus é tão ampla que abrange toda a eternidade. Glórias a Deus. O profeta Jeremias tem um bom conselho para nós, vindo da parte de Deus. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra. Glórias a Deus. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, se vivermos uma vida praticando estas coisas das quais Deus se agrada, estaremos assim agradando a Ele. Glórias a Deus. Então, é essa lição de humildade que Jesus Cristo queria nos ensinar, entrando ali em Jerusalém sobre aquele jumentinho. Porque ele não procurou entrar em Jerusalém em um carro luxuoso como os reis possuíam. Não um carro como os de hoje, um carro carregado por escravos, mas com cobertura, com proteção, com todo o requinte daquela época. Ele procurou se colocar no nível dos seres mais humildes, os animais. Porque assim é Deus. Deus é dono de todo o universo, mas ele é humilde como se ele não fosse dono de nada. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Glórias a Deus. Para podermos conhecer melhor o nosso Deus. Eu tenho aqui agora uma conclusão que vou ler em seguida. Resumindo o que foi dito desde o vídeo número 19, quando iniciei os comentários sobre a vida e o desenvolvimento da consciência da alma humana através do reino animal, migrando pelo reino animal, como hoje os animais estão migrando pelo reino animal, quando afirmei que a alma é uma só, que entre a alma do animal e a alma humana não tem diferença, e que só o tempo as diferencia, e que não é o corpo que evolui, mas a alma. A forma física sofre aperfeiçoamento, mas a alma se desenvolve desde a vida unicelular até o ser humano, migrando de uma forma menos aperfeiçoada para uma mais aperfeiçoada. O corpo do jumentinho
que foi montado por Jesus para entrar em Jerusalém, nunca vai se transformar em um corpo de um homem. Porém, a sua alma vai chegar a habitar em um corpo de um ser humano, para ser um ser humano, e depois migrar para o reino espiritual, para ser um ser espiritual, como todos os outros seres que desenvolvem a consciência no planeta Terra. Glórias a Deus. As formas de vida que Deus formou na Terra têm grande importância para Ele, pois através delas Ele desenvolve as consciências das almas que Ele criou nos céus, isto é, nas dimensões espirituais do universo. Depois de terem suas consciências plenamente desenvolvidas, as almas não precisam mais de formas físicas, inclusive a alma dos homens, para viverem nas dimensões espirituais do universo. As formas são necessárias somente na Terra e nas dimensões próximas da Terra. Assim, se a alma aqui na Terra vive em uma forma de vida animal e depois migra para outra, depois para outra e assim sucessivamente até atingir a sua plenitude de consciência, isto não tem importância para a sua vida espiritual, pois lá nos mundos espirituais ela não vai precisar assumir nenhuma forma ou aparência física. O planeta Terra é um laboratório divino no qual Deus cria as consciências espirituais para povoarem as infinitas dimensões do universo. Como Jesus Cristo falou, o meu Pai tem muitas moradas. As dimensões do universo são infinitas. Cabem muitas almas, muitos espíritos. A vida de Deus chega como uma onda no planeta Terra e dá vida a todos os seres, a milhões de seres, migrando de forma em forma, desde o animal unicelular até chegar ao homem, e do homem sai e retorna para Deus. E essa onda se repete por milhões de anos, como as ondas do mar. Em um futuro qualquer, todas as formas de vida da Terra serão extintas, mas quando isso acontecer, as almas que passaram por elas estarão na eternidade. Em um futuro ainda mais distante, o próprio planeta Terra não mais existirá, mas quando isso acontecer, as almas que passaram por ele estarão vivendo em uma realidade ainda maior, a realidade espiritual. A onda de vida entra no planeta Terra como uma alma grupal em todas as formas de seres vivos. Com o passar do tempo, essa alma grupal vai se individualizando. A alma dos macacos, como a alma dos homens, já alcançaram a individualização. Exemplo do que seja alma grupal, vemos nos cardumes de peixes e bandos de pássaros. Eles sempre mudam de direção juntos, porque possuem uma só mente. Nós vimos aqueles bandos de pássaros que fazem malabarismo. Não importa a quantidade de pássaros, eles sempre vão na mesma direção, porque é só uma mente. Como também os cardumes de peixes. Milhares de peixes se agrupam e quando um muda de direção, os outros mudam no mesmo sentido e na mesma direção. Por quê? Porque é uma só mente. Glórias a Deus. As formas físicas dos seres vivos não mudam através dos tempos. Elas apenas se aperfeiçoam. Uma forma de vida não se transforma em outra. Durante milhões de anos, os dinossauros sempre foram dinossauros. E durante milhões de anos, as baratas vêm sendo apenas baratas. Quer dizer, a evolução não é na forma física. A evolução acontece na alma e no espírito. Glórias a Deus. Então, este é o resumo que eu fiz desde o vídeo 19,
do vídeo 19 até este vídeo 40, 21 vídeos, se bem que entre esses 21 vídeos eu fiz uns 3 ou 4 onde eu falei do universo. Falei da criação do universo, como é que Deus criou o universo. Falei da estrutura do universo, a estrutura material, vital, emocional, mental, espiritual e divina. E falei da expansão do universo também. Como é que Deus faz a expansão do universo? Então, quem tiver interesse de empregar um tempo para assistir esses vídeos todos, terá um grande material de estudo e de pesquisa. Glórias a Deus. Daqui em diante eu vou fazer uns vídeos sobre o pecado. Vou explicar o que é o pecado, porque ninguém sabe o que é o pecado. O ser humano não sabe o que é o pecado. A humanidade não sabe o que é o pecado. Porque nunca o pecado foi esclarecido. As religiões não se interessam em explicar o fundamento do pecado, para mostrar a força que ele tem, porque ele tem a origem cósmica e o risco que ele apresenta. Ele tem o poder para destruir as pessoas, as famílias, a sociedade, o mundo, o planeta Terra. Nós precisamos estudar o pecado. Eu já falei que o pecado, como a educação cristã, precisa ser ensinado para as crianças, desde a alfabetização, para que elas se cresçam homens completos, de bom caráter. Glórias a Deus. Aí, depois que terminar os vídeos sobre o pecado, eu vou fazer uns vídeos só sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Só sobre as palavras de Jesus Cristo. Que é muito importante. Nós sabemos o que Jesus Cristo nos ensinou. Porque através dos ensinamentos dele, nós vamos dirigir melhor a nossa vida, com mais consciência, sendo realmente filhos de Deus. Glórias a Deus. Que é o que o homem precisa ter, essa consciência. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo e agradecer por este trabalho que Ele nos deu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glórias te dou, Senhor. E te agradeço por tudo que o Senhor nos ensinou, pela inspiração que o Senhor nos deu para transmitir aos teus filhos. E eu creio que o Senhor vai usar estas palavras para ajudar os teus filhos de alguma forma ou de outra. Porque este trabalho que está em meu coração, em meu propósito, é para ajudar a descida do reino de Deus para a terra. Este é o propósito espiritual deste trabalho que estou fazendo. São vídeos muito simples, porque eu sou amador nesta área, mas na área dos estudos espiritualistas eu não sou amador, porque já venho estudando estes assuntos espirituais há 50 anos, desde quando eu tinha os meus 16 anos. Por isso, Senhor, eu só posso te agradecer, em nome de Jesus Cristo, por tuas bênçãos, tua misericórdia, tua bondade, tua proteção e tua justiça para conosco. Abençoa todos os teus filhos, Senhor, com grande bênção em todas as suas necessidades, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.